10 dúvidas comuns sobre BaaS. Eu separei aqui, todo dia alguém me manda pergunta, todo dia alguém quer saber mais sobre esse segmento, e eu separei as principais dúvidas da galera para te responder nesse vídeo. Então, acompanha comigo aí até o final que tem bastante coisa interessante. Começando por o que é BaaS. Essa é a primeira dúvida. BaaS quer dizer Banking as a Service ou Banco como Serviço. Ele é um conceito da área de tecnologia onde você transforma serviços bancários em APIs. APIs são formas de comunicação entre sistemas. Então, para você entender um pouquinho, um banco ele tem um dos seus serviços, é a conta corrente. Então, ele transforma a conta corrente em APIs para que outras empresas, empresas terceiras, possam também oferecer a conta corrente de uma maneira virtualizada. Então, quando você abre a sua conta num banco digital que utiliza o BaaS, a sua conta, na verdade, está num outro banco que é chamado banco liquidante. Então, o BaaS é justamente o conceito de você virtualizar, de você transformar os serviços bancários em APIs, em serviços. BaaS quer dizer Bank as a Service. E basicamente todos os serviços bancários hoje já fazem parte do conceito do BaaS. A conta corrente, o pagamento, a transferência por Pix, a emissão de boleto, tudo isso hoje foi encapsulado por alguns bancos como serviços para ser oferecido a outras empresas. Outra pergunta muito comum é: qual a diferença entre o Private Label e White Label? Deixa eu explicar um pouquinho, porque isso não se aplica apenas a BaaS, se aplica a software de maneira geral, aplicativo de maneira geral. White Label é um modelo onde uma empresa desenvolve um software padronizado e depois passa a oferecer cópias daquele software, normalmente mudando apenas o logotipo e a cor, para que outras empresas utilizem. Se a gente estivesse falando de imóveis, talvez seja parecido com o modelo de aluguel. Então, quando você, a sua empresa, opta em utilizar um white label, que normalmente são soluções baratas e que são implementadas aí num prazo muito curto, elas são soluções alugadas, ou seja, você está criando o seu banco utilizando um sistema, um software que é de terceiro e você não tem a propriedade desse software, ou seja, se no futuro você precisar vender a sua empresa, você precisar fazer alguma customização naquele software, naquele banco digital que você criou, você ou não vai conseguir ou vai ter muita dificuldade, porque você não tem a propriedade do que foi desenvolvido. Já quando a gente fala do Private Label, né, o conceito de privado, ele é um desenvolvimento que é feito especificamente para a sua empresa. Então, normalmente você vai contratar uma software house, uma empresa de desenvolvimento, como é o caso da AlphaCode, para desenvolver um software que seja proprietário da sua empresa, ou seja, a sua empresa passa a ser dona daquele código-fonte e com isso pode fazer o que bem entender. Pode vender, pode modificar, pode alterar, porque você é dono daquele software que foi desenvolvido. Então, White Label é software alugado, barato e rápido, e Private Label é um software de sua propriedade, normalmente destinado a empresas maiores, a empresas que buscam realmente fazer uma solução de alto padrão. O meu banco, né, o meu banco digital que foi feito com o BaaS, ele pode ter cartão próprio? Sim, pode ter cartão próprio. Porém, a emissão de cartão, ela vai depender de você contratar este serviço junto ao seu banco emissor. Então, existem bancos liquidantes, né, o banco que fornece os serviços de BaaS, que também oferece esse serviço de emissão de cartão. Para emitir um cartão para a conta digital da sua empresa, você vai precisar ser aprovado pela bandeira, tá? Então, basicamente, aqui no Brasil, a gente tem 3 bandeiras operando, a Visa, a Master e a Elo. Então, você vai precisar que a sua empresa seja aprovada pela bandeira, a bandeira te aprovando,
o banco vai poder trabalhar junto contigo para fazer essa emissão do cartão, tanto físico quanto digital. Mas sim, é completamente possível que a sua empresa ofereça esse cartão para o cliente. Para quem é destinado o BaaS? Pequena, média, grande empresa? Essa é uma questão polêmica e de opinião. Na minha opinião, o BaaS ele é mais útil e mais interessante para médias e grandes empresas que já têm um volume de transações ou uma quantidade de funcionários relevante e vai conseguir tirar proveito das vantagens do BaaS na sua operação. Deixa eu te dar um exemplo. Se a sua empresa ela tem ali 10 mil funcionários e você for criar o banco digital da própria empresa, ou 10 mil clientes, 20 mil clientes, você já pode nascer com 10 mil correntistas, 20 mil correntistas. Se a sua empresa ela é muito pequena, você tem ali 8, 10 funcionários, você vai fazer um investimento que ele é relevante para criar o banco digital e não vai ter um volume que justifique aquele investimento, porque o retorno que você vai ter com o BaaS, ele é relativamente pequeno por cliente, mas quando você tem uma grande carteira de clientes, esse retorno se torna relevante. Então, na minha opinião, BaaS, Banco Digital, é um tipo de projeto dedicado a médias e grandes empresas. Pequenas podem trabalhar eventualmente com white label, mas precisam fazer uma análise se vale a pena ou não entrar nesse mercado. Outra dúvida comum é quais os tipos de serviço que eu posso oferecer no meu BaaS. Basicamente, são os serviços que o seu banco liquidante disponibilizar, ou seja, aquele banco que você fez a contratação de serviços, que normalmente no pacote básico são conta corrente, pagamentos, recebimentos via Pix, via transferência. São os serviços comuns de banco e você pode adicionar outros serviços como o empréstimo, né, o crédito, que é aquilo que brilha o olho de todo empresário que eventualmente quer criar o seu banco digital, ele quer oferecer empréstimo. Então existe a opção de você contratar o serviço de emissão de SCD. Né? Então você pode sim fazer este empréstimo de forma legal, de forma regulamentada e oferecer isso para o seu cliente, oferecer uma antecipação de valores, uma antecipação de recebíveis. Todos esses serviços eles podem ser oferecidos para o seu cliente. Além de você, no seu ecossistema financeiro, no seu banco digital, poder oferecer serviços agregados, por exemplo, venda de ingresso, produtos por assinatura, tudo isso você pode trazer dentro do conceito de marketplace dentro de um banco digital. Hoje os maiores bancos digitais do Brasil, eles já oferecem dentro do aplicativo até as funcionalidades de e-commerce. Você consegue ali no aplicativo do banco comprar produtos e já pagar diretamente com a sua conta e o banco ali, né, o dono do banco, no caso a empresa que criou aquele banco digital, ela é remunerada por essas vendas. Então, todos esses serviços podem ser oferecidos. Quais são os requisitos de segurança e de conformidade que um BaaS, um banco digital, precisa ter? Primeira coisa é que você tem que ter a consciência de que você está trabalhando com dados financeiros dos seus clientes, dados pessoais e financeiros. Logo, você vai ser regido pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem uma série de questões que precisam ser observadas sobre a hospedagem do seu sistema, do seu banco digital, deve estar em um servidor dedicado, deve estar dentro do Brasil, deve seguir todas as políticas de backup, de segurança, de acessos, o acesso a dados dos clientes, que deve seguir as melhores políticas. E quando você for fazer a assinatura do seu contrato com o seu banco liquidante, ele vai te passar uma série de pré-requisitos que a sua aplicação, no caso o software, deve seguir, em como tratar esses dados, como armazenar esses dados, como fazer a rotação de credenciais, como é feito o acesso entre as APIs, porque afinal de contas
você está lidando com dados financeiros. A principal recomendação é: você deve contar com uma empresa de tecnologia de confiança que já esteja homologada pelos bancos e que consiga te fornecer todos os requisitos de segurança que são necessários para esse tipo de aplicação. Outra dúvida muito comum é quais são os custos associados ao BaaS. Quanto custa? Como eu disse no início do vídeo, existem dois tipos de solução. White Label, que são soluções mais baratas, que eu particularmente não recomendo, e existe a solução Private Label. No Private Label, quais são os custos? Você tem dois tipos de custos. O primeiro é associado ao desenvolvimento da sua solução. Basicamente, é o custo dos programadores que vão fazer esse desenvolvimento, sejam eles internos ou você contratando uma empresa, como é o caso da AlphaCode, para desenvolver para você o seu aplicativo, o seu Internet Banking, o seu sistema de gestão, as suas integrações. Como é calculado isso? Muito em cima do valor hora das pessoas envolvidas. Então, se você tem ali um time de 5, 6 pessoas envolvidas por 6 meses para desenvolver o seu projeto, esse custo, esse investimento, vai ser proporcional ao tamanho e ao tempo da equipe disponível. O segundo custo, ele está atrelado ao seu banco liquidante. E ali, normalmente, existem dois tipos de custo. Um é o custo de setup, que é chamado no mercado, que é basicamente um pedágio que o banco cobra para poder te permitir criar a sua aplicação de BaaS. Então, isso vai variar de cada banco, tem banco que cobra mais, tem banco que cobra menos, e depois você vai ter os custos de utilização. E aí cada banco tem a sua tabela, seja o custo para manter a conta aberta, custo para fazer Pix, custo para realizar Pix. E aqui tem um ponto importante, que a gente no dia a dia, na nossa conta pessoa física, a gente costuma utilizar Pix de graça, tanto para fazer quanto para receber. Quando você vai para o universo do BaaS, que são contas jurídicas, o Pix é pago, tanto para receber quanto para fazer. Tudo que você fizer de utilização de APIs vai ter custo. E esse custo você vai repassar para o cliente final do seu BaaS, né? E é ali que você vai conseguir efetivamente ter a sua margem. Então são dois custos: o investimento para criar a plataforma e as taxas do seu banco liquidante. E para finalizar, como escolher o melhor provedor de serviço de BaaS para a sua empresa? Primeira coisa, você tem que entender se o BaaS, se o banco digital faz sentido para o seu negócio dentre as metas que você quer atingir. Você quer criar um BaaS, um banco digital a mar aberto, como a gente chama, que é: eu vou competir com todos os bancos, eu vou oferecer serviços bancários para qualquer pessoa, tem um tipo de fornecedor mais específico para isso. Essa é um projeto mais audacioso, mais ambicioso. Não, eu quero criar um banco digital apenas para atender os clientes da minha corretora. Você pode fazer um projeto mais enxuto, porque você não precisa de todos os serviços disponíveis na área de BaaS. Independente do seu caso, a melhor coisa que você faz é procurar um especialista na área para te dar a melhor recomendação, para te mostrar, para levar para a sua empresa todas as possibilidades, desde as mais em conta, desde as mais baratas, até aquelas que são mais profissionais. E se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal, continua seguindo os vídeos, que toda semana tem dica aqui para você que quer empreender no digital.